E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre desenvolvimento com JavaScript e hoje a gente vai fazer um exercício bem simplesinho. Eu quero ensinar aqui como que a gente faz para posicionar um objeto na tela usando o ponteiro do mouse, tá? Quer dizer, a gente vai desenhar o objeto na tela e vai mudar a posição conforme a gente desloca o ponteiro do mouse segurando esse objeto, né? Através do clique do mouse. E eu vou aproveitar para abordar também uns outros temas que é uma forma meio que inicial, né? Fazer uma abordagem inicial sobre gravidade, tá? Como fazer um objeto que sofre uma simulação de ação da gravidade e fazer um objeto que quica no chão, quica nas paredes e tal. Bom, o programinha que eu tenho para a proposta de hoje é esse aqui, tá? Dá uma atualizada aqui, ó. A gente vai criar essa bolinha aqui que ela quica no chão, quica na parede, coisa e tal. E a gente pode pegar essa bolinha e colocar em qualquer outra posição que a gente quiser dentro do canvas. Tá? Fora do canvas não funciona. Só dentro do canvas aqui, quando a gente solta, ela cai novamente e quica para todo lado. Tá ok? Vocês vão ver que é um programa bem simplesinho, mas que às vezes pode ter alguma utilidade. A gente pode usar isso aqui em algum jogo ou até mesmo numa simulação que queira apresentar na faculdade, na escola, alguma coisa assim. Beleza, gente? Então vamos ao código. Eu vou criar uma pastinha aqui, vou chamar de ponteiro e vou criar um documento HTML que eu vou chamar de index, mas eu nem vou criar nenhum outro arquivo externo não, vou trabalhar só aqui dentro do documento HTML mesmo, porque esse é um código, vocês vão ver que ele é pequenininho, é bem simples, tá? Então não tem necessidade de muita coisa não. Vou dar um título aqui, ponteiro. Vou criar aqui um div que vai servir de container para o nosso programa. E dentro desse div eu vou colocar o nosso elemento canvas, no qual a gente vai trabalhar, vai desenvolver nossos desenhos aqui e tudo. Vou passar aqui no nosso canvas uma largura de 300 pixels e uma altura de 600 pixels, ok? E aqui na nossa div eu vou colocar um CSS interno. Bom, vou colocar as dimensões da div para baterem com as dimensões do nosso canvas, né? Então, largura de 300 pixels. E aqui, como eu estou trabalhando com CSS, eu tenho que colocar o pixel, né? A unidade de medida depois do valor. E vou colocar a altura de 600 pixels. Vou colocar também uma border sólida, para a gente poder visualizar o canvas na tela. Beleza? Vamos abrir aqui. Tá lá o nosso canvas. Então, vamos começar aqui com o nosso script. Bom, primeiro aquele processo que a gente já está familiarizado, né? Mas se você está vendo esse vídeo, tipo assim, é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, então você talvez ainda não esteja familiarizado com o processo para trabalhar com Canvas no JavaScript. Então, se for o caso, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou explicar isso aqui de uma forma muito rápida, tá? Mas eu recomendo que você assista outros vídeos do canal que tem esse processo aqui explicado mais detalhadamente. Mas eu vou criar uma variável CNV que eu vou associar ao canvas, ao elemento canvas do HTML. Então, document.carrySelector no canvas. E vou criar uma variável que eu vou chamar de ctx, que vai armazenar o contexto de renderização do meu canvas. Então, CNV, que é o canvas, .get context 2D. Beleza? E agora eu vou criar três funções que são as funções principais para a gente trabalhar animações e processos interativos no Canvas. São elas a função que eu chamo de loop, que é a função que vai ficar sendo executada enquanto o programa estiver rodando, né? Vou chamar a função update, vou criar,
e a função render, que é onde vai ser feita a renderização. E aqui no final eu vou chamar, aí sim chamar, a função loop. Dentro da minha função loop, eu vou ter o meu window.requestAnimationFrame, que é a função que gera as animações, né? E dentro, passando como parâmetro do requestAnimationFrame, eu vou chamar o próprio loop, para que ele seja chamado de forma recursiva, e vou passar o canvas como parâmetro. Chamo também a função update, para fazer a atualização do programa, e o render para renderizar, ou seja, para desenhar os elementos do meu programa. Tá ok? Então com isso aqui eu já tenho a minha estrutura, o meu esqueleto do programa aqui prontinho. Agora eu vou desenhar a bolinha no Canvas, que é um tema que eu inclusive não abordei aqui no canal, que é ensinar a desenhar círculos no Canvas, né? A gente só trabalhou com retângulos até agora ou com imagens importadas. Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de ball, que vai ser um objeto. E nesse objeto eu vou ter os seguintes atributos. Eu vou ter o radius, que vai ser o raio do meu círculo. Vou passar 20 pixels de raio. Eu vou ter o vx, vx, que vai ser o vetor de deslocamento do eixo x. A princípio, valor 0. Opa, só estou cometendo um erro aqui, é vírgula, né? Não é ponto e vírgula, senão não dá certo. Vou ter o vy, que é o vetor de deslocamento no eixo y. A princípio eu vou passar o valor 0 aqui também. Vou ter um valor de posicionamento no eixo x, vamos botar 50. E um valor de posicionamento no eixo y, vou botar 50 também. Quando a gente desenhar a bolinha, vai desenhar lá em cima, no topo do canvas, né? Eu vou ter uma cor para minha bolinha. Mania de botar ponto e vírgula no final. Vou fazer a bolinha azul, então RGB, né, 00F. E eu vou ter uma propriedade que eu vou chamar de held, que ela vai indicar se a bolinha está solta, né, ou se eu estou segurando a bolinha com o ponteiro do mouse. Então, se ela estiver solta, ela vai cair na tela, né, vai ficar livre para sofrer a ação da gravidade. E se eu a estiver segurando, então ela vai para a posição que eu arrastava com o ponteiro do mouse, certo? Então tá aqui, está criado o nosso objeto bola, que vai ser o círculo que a gente vai desenhar. Então, sem mais delongas, vamos desenhá-lo, né? Deixa eu só ganhar um espacinho aqui. Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar a tela usando context.clearRect, que é o nosso comando para limpar o canvas. Vou limpar da origem, né? 00 e a totalidade da largura e a totalidade da altura. Então, cnv.width e cnv.height. Ok? Vou atribuir ao meu contexto a cor do círculo que eu vou desenhar. Então, context.fillStyle, que é a cor de preenchimento dele, né? Vai receber a cor da bolinha. Então, ball.color. Vou usar o comando beginPath para indicar ao programa, né, para informar o programa que eu vou começar um desenho, começar a desenhar uma forma diferente aqui, né? Quando a gente vai desenhar um retângulo, geralmente a gente não precisa usar isso, mas para desenhar um círculo precisa. Então, beginPath. Não preciso passar nada por parâmetro, é só para informar o programa que eu vou desenhar alguma coisa. Aqui eu vou desenhar o meu círculo propriamente dito usando o comando context.arc, arc, beleza? Vou usar o context.closePath para informar que eu terminei de fazer o meu desenho. E o context.fill,
que é para informar que é para preencher a forma que eu desenhei ali. Eu poderia usar também o context.stroke, se eu não quisesse o desenho preenchido, se eu quisesse só a borda do círculo desenhado. Tá ok? Bom, vamos falar aqui do context.arc, que é aqui que eu faço o desenho do círculo, ok? Então, quais os parâmetros que eu preciso, né? Eu preciso do posicionamento do círculo nos eixos x e y, né? Dos valores nos eixos x e y, para posicioná-lo no canvas. E diferente do retângulo, com o qual a gente está acostumado a trabalhar, o posicionamento aqui não diz respeito ao ponto superior esquerdo, até porque um círculo não possui um ponto superior esquerdo, né? Ele diz respeito ao centro do círculo. Então as coordenadas que eu vou passar aqui são as coordenadas do centro do círculo, tá? Isso é importante. Então eu vou passar ball.x, que é a coordenada da minha bola, né? E o ball.y. Beleza? Agora eu vou passar a dimensão, né, do raio do meu círculo. E para você que não lembra muito bem, o raio é a distância entre o centro do círculo e a borda do círculo, ok? Diâmetro do círculo é a distância entre dois pontos opostos nas margens do círculo, né? Então o diâmetro do meu círculo ele é o dobro do tamanho do raio do meu círculo. Então a gente estabeleceu ali que o raio vai ter 20 pixels, né? Eu vou ter um círculo com 40 pixels de diâmetro. Beleza? Isso aqui é só para a galera lembrar mesmo. Então vou passar aqui ball.radius. Agora eu preciso informar o ângulo aonde eu começo a desenhar o meu círculo, o meu arco, né? E o ângulo aonde eu termino de desenhar esse arco. Então, eu vou iniciar o desenho no ângulo 0 e vou fechar o círculo. Para fechar o círculo, eu preciso de um ângulo de 360 graus. Tá, ok? Isso é até uma coisa muito legal que eu encontrei um GIF no outro dia na internet que explica isso aqui lindamente, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui o tamanho do nosso raio do círculo, né? E um radiano ele é o equivalente ao comprimento do raio do círculo, né? Aqui então um radiano. Para a gente ter um ângulo de 180 graus, que é um semicírculo, a gente tem o valor de π vezes o radiano, que dá 3 ponto um pouquinho, 3.14, aquela coisa toda. E para ter um círculo completo, a gente tem 2 vezes o valor de π vezes radiano. Tá ok? Então isso aqui ajuda muito a gente entender por que eu vou colocar aqui math.π, que é o valor de π, vezes 2, visto que o context.arc, essa função trabalha sobre radianos. Então o ângulo inicial é o ângulo 0, e o ângulo final é 2 vezes o valor de π. Com isso eu tenho um círculo completo, ou seja, um círculo com 360 graus. Beleza? Olha, isso aqui é uma coisa legal para você apresentar de repente num trabalho de matemática, na escola, na faculdade, alguma coisa assim. Já fica a dica aí para vocês, né? Então vamos ver aqui, no F5 para atualizar. Tá lá minha bolinha azul. Então até recomendo que vocês brinquem um pouquinho com isso em casa, né? Se eu quiser fazer desenhos diferenciados aqui com a bolinha, né? Se eu quiser fazer um semicírculo, por exemplo, ó, entendeu? E tem uma coisa interessante também, que por padrão, aqui no final, o valor dele diz que o meu círculo vai ser desenhado no sentido anti-horário, tá? É como se eu começasse a desenhar o círculo aqui e viesse desenhando aqui fez o semicírculo, que foi o ângulo de 180 graus, ou seja, o valor de π. Então, por padrão, ele recebe a mesma coisa que se eu escrevesse aqui o valor falso, tá ok? Então, o F5 atualiza, ele não muda. Agora, se eu mudar aqui e passar o valor true, aí é como se ele desenhasse no sentido anti-horário.
Então, F5, viu? Aí eu desenho o meio círculo, a parte superior do meio círculo. É como se eu começasse a desenhar aqui e viesse desenhando no sentido anti-horário o meu círculo. Ok? E aqui, se eu não passar nada, ou passar o valor falso, ele desenha no sentido horário. Como se eu começasse a desenhar aqui e viesse desenhando para cá. Se eu puser π sobre 2, por exemplo, aí ele me dá só um pedacinho do círculo. E aqui onde eu botei fill, se eu puser stroke, ele não preenche o círculo, ao invés de preencher, ele coloca só as margens, né? Só desenha as margens do círculo. Tá ok? Então recomendo que você brinque um pouquinho com isso aí em casa, tal. Mas a gente já perdeu bastante tempo com isso, então vamos dar continuidade no programa aqui. Aqui é fill e aqui é π vezes 2 e a gente já entendeu o porquê disso. Então tá lá a nossa bolinha preenchida, desenhada com 20 pixels de raio, 40 pixels de diâmetro. Então agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa bolinha sofrer a ação da gravidade. Então para isso eu preciso estabelecer um valor que vai ser a nossa gravidade. Então vou colocar aqui gravity, eu vou colocar 0.1. E aqui no update eu vou dizer que se ball.held, lembra esse atributo que a gente atribuiu ao nosso objeto? Se o ball.held estiver armazenando valor falso, quer dizer, se eu não estiver segurando a bolinha com o ponteiro do mouse, então ela vai sofrer a ação da gravidade. Aí eu vou dizer que ball.vy, porque vy é o nosso vetor de deslocamento no eixo y, ele vai ser acrescido em função da gravidade. E que a posição da bola no eixo y vai ser acrescida em função do valor do nosso vetor de deslocamento no eixo y. Ok? Da mesma forma, também posso dizer que o nosso ponto x vai ser também acrescido, né, em função do nosso vetor no eixo x, que por enquanto não tem valor nenhum, mas a gente já vai deixar aqui. Então com isso, se eu atualizar aqui, ó, a bolinha já sofre a ação da gravidade e já cai no nosso canvas. Beleza? Então se ela já cai, quer dizer que eu já posso fazê-la quicar. Só para completar aqui a função, ela sofre a ação da gravidade se eu não estiver segurando com o ponteiro do mouse, né? Caso contrário, caso eu esteja segurando com o ponteiro do mouse, eu vou informar aqui que o nosso VY vai receber 0, vai ser zerado, e o nosso BX também vai ser zerado. Porque quando eu estiver segurando a bolinha, ela cessa o seu deslocamento. Então aqui vamos fazer a bolinha quicar no chão, tá? Vamos fazer quicar no chão. E aqui é bem simples, né? Eu vou dizer que se a bolinha, o valor dela no eixo Y, mais o raio da bola, porque o eixo Y, como eu disse antes, ele é referente ao centro do círculo, né? Então, para ver se ela alcançou o nível do chão, eu tenho que ver se o centro do círculo mais o comprimento do raio chegou no nível total da altura do meu canvas. Então, vou dizer aqui que se ball.y mais ball.radius, se isso aqui for maior do que cnv.height, ou seja, do que a altura do meu canvas, aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é interromper a queda dela, né? Então vou dizer que ball.y vai receber cnv.height. Aqui faltou um termo. Pronto. A altura do canvas menos o comprimento do raio da bola, né?
ball.radius. Com isso, ela já não cai mais. Quando chega no chão, ela para. Só que para fazer a bola quicar, eu tenho que fazer com que quando ela bater no chão, a aceleração dela seja invertida, né? Então eu vou dizer aqui que ball.vy vezes igual menos 1. Só que acontece, vezes igual menos 1, eu vou ter a mesma aceleração, a mesma velocidade da queda, só que no sentido inverso. Então ela vai subir com a mesma velocidade que ela estava caindo. Isso não é interessante para a gente, quer ver? Porque aí ela volta exatamente para o mesmo ponto onde ela estava quando começou a queda da bola. E por falar em exercício interessante para vocês mostrarem em aula de física, essa simulação também é legal. Porque o que acontece quando um objeto cai no chão? Ele perde um pouco da energia cinética dele, né? Então ele não volta com a mesma velocidade do deslocamento da queda dele. Então aqui eu posso botar, por exemplo, 0.8, já fica interessante. Então cada vez que a bola quicar no chão, ela vai perder um pouco da energia e não vai subir tão alto quanto ela estava quando começou o processo de queda. Aí cada vez que ela quica, ela perde um pouquinho de energia cinética até a hora que ela para. Beleza? Simples assim. Bom, com isso a gente já faz a bola quicar no chão. Agora vamos fazer a bola quicar também nas paredes. Ok? Então aqui, ó, fazer a bola quicar nas paredes. E primeiro que eu vou fazer aqui, eu vou analisar a posição da bola agora em relação às extremidades do canvas, a extremidade esquerda e a extremidade direita. Então, mais ou menos a mesma ideia de cima ali. Eu vou ver esse ball.x, porque agora esquerda e direita eu estou vendo o eixo x, né? Se ball.x menos ball.radius, .radius, ou seja, se a extremidade esquerda da minha bola for menor do que 0, quer dizer o quê? Que ela quicou na minha parede, que ela alcançou, né, a extremidade esquerda do canvas. Ou se ball.x mais ball.radius for maior do que cnv.width, e aqui quer dizer o quê? Que a minha extremidade direita da bola alcançou a extremidade direita do canvas. Então, se qualquer uma dessas situações aqui for verdadeira, quer dizer que a bola alcançou uma das duas extremidades. Então, assim como quando a gente fez aqui para ela quicar no chão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é interromper o deslocamento da bola naquele sentido. Então agora eu tenho que ver em qual das duas paredes que ela quicou, qual das duas extremidades que a bola alcançou, se foi a extremidade esquerda ou a extremidade direita. Então eu posso fazer isso aqui da seguinte forma, eu dou uma analisada aqui. Se ball.x menos ball.radius for menor que 0, que é exatamente essa mesma condição que a gente viu aqui, isso quer dizer que ela atingiu a extremidade esquerda. Então, se esse for o caso, ball.x vai receber ball.radius. Que a ideia aqui é a seguinte, se ela chegou a 20 pixels de distância do meu valor 0, né, ou seja, da extremidade esquerda do meu canvas, então ela vai parar ali, vai ficar com 20 pixels o valor no eixo X dela vai ficar como 20 pixels apenas. Caso contrário, bom, se isso aqui é verdade, é porque em uma das duas extremidades ela chegou. Se eu avaliei se ela chegou na extremidade da esquerda e ele me disse que não chegou, então só pode ter sido na extremidade da direita. Então, aqui no caso, eu diria que o ball.x recebe cnv.width, que é a largura, né, a largura do meu canvas, ou o valor da minha extremidade direita do canvas,
menos ball.radius. Então, com isso, a bola pararia em qualquer uma das duas paredes. Para a gente testar isso, eu vou dar um valor inicial aqui para a nossa bola no vetor de deslocamento em x. Vamos gerar um valor aleatório aqui, gerar um valor aleatório, né? Ponto floor. Essa função faz o que? Ela arredonda um valor para baixo, algum valor, né? E ela vai ser aplicada sobre math.random, que gera um valor aleatório entre 0 e 0.99 vezes 10. Isso aqui vai me gerar um valor entre 0 e 9,99. Arredondado para baixo, vai ficar um valor entre 0 e 9. Então vamos somar 1 aqui. Pronto. Com isso aqui eu tenho um valor aleatório, que é alguma coisa entre 1 e 10. Tá ok? Vamos testar aqui agora para ver como está o programa. Aqui. Ela inicia com um valor que a projeta para a direita, e quando ela bate na direita, ela fica no valor que ela obteve assim que colidiu com a parede, né? Porque eu ainda não apliquei a fórmula para fazer ela quicar na parede. Por enquanto eu só disse que quando bater na parede, ela vai ficar na parede. Então, como a gente faz para quicar na parede, né? A mesma ideia dessa aqui que a gente aplicou no chão. Então, eu vou dizer que ball.vx, que é a velocidade de deslocamento no eixo x, vai ser multiplicado por menos, pode ser 0,8, que aí fica igual ao valor do chão. Então, agora quando eu atualizo aqui, ó, ela quica nas paredes. Beleza? Então, aproveitando a oportunidade, eu vou passar uma outra forma mais dinâmica da gente fazer essa avaliação aqui. Porque aqui a gente está vendo o quê? A gente testa um valor. Se esse valor for verdadeiro, essa variável recebe esse valor aqui. Se não, se esse valor não for verdadeiro, ela recebe esse outro valor aqui. Mas é a mesma variável que está recebendo dois possíveis valores baseados na análise de uma proposição aqui. É isso? Então isso aqui a gente pode dizer também da seguinte forma. Deixa eu comentar aqui. Opa. Pronto. Sim, esse código não é executado. Eu posso dizer aqui que o ball.x, que é o valor que está recebendo alguma coisa aqui, ele vai receber o resultado da seguinte avaliação. Então eu jogo aqui essa proposição que a gente está avaliando, se é verdadeira ou não, e digo aqui que se ela for verdadeira, ele vai receber esse valor aqui, ball.radius. Se não, aí eu uso esses dois pontos aqui, ela vai receber esse valor aqui. Beleza? Então, quer dizer, esse bloco de comandos aqui, essa estrutura condicional, fica elegantemente substituída por essa única linha de comando aqui, onde eu digo que o valor de ball.x, que é o valor que eu estou trabalhando aqui, ele vai receber um desses dois aqui, sendo que eu vou decidir qual da seguinte forma: isso aqui é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele recebe o primeiro valor. Se for falso, ele recebe o segundo valor. Tá ok? Então aqui, vê que ele funciona da mesma maneira, como se fosse aquele bloco de comandos ali de baixo. Tá ok? Então, se um dia você pegar um código para estudar e se deparar com essa estrutura aqui, agora você já sabe o que isso quer dizer. De qualquer jeito, eu vou deixar isso aqui comentado, porque depois, se vocês quiserem baixar esse código para estudar, já sabe o que quer dizer isso aqui. Bom, agora a nossa bola já quica no chão, já quica nas paredes. Falta o que seria a minha motivação principal para fazer esse vídeo, que é conseguir segurar a bola e mover dentro do canvas, né, usando o ponteiro do mouse. Então, para isso a gente vai trabalhar 3 eventos
do ato de clicar com o botão do mouse, que é o momento que a gente clica o botão do mouse, que chama mouse down, esse evento, o momento que a gente move o mouse e o momento em que a gente solta o botão do mouse, tá ok? Então, aqui em cima eu vou criar 3 gatilhos aqui associados ao Canvas, justamente para avaliar esses eventos. Então, vou criar aqui um cnv.add event listener. Eu vou ter o mouse down, que é o momento em que eu clico o mouse, que eu aperto o botão do mouse. Ele vai disparar uma função que vai receber um evento como parâmetro. Okay? E passo false como parâmetro aqui para não correr o risco dessa função ser disparada por outros elementos. E vou copiar isso aqui para o mouse up, que é o momento em que eu libero o botão do mouse, e para o mouse move, que é o momento em que eu movo o ponteiro do mouse, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer na hora que eu clico o botão do mouse é descobrir a posição em que esse clique aconteceu dentro do elemento Canvas, tá? As coordenadas x e y do clique do mouse, para poder comparar com as coordenadas x e y da bola, calcular a distância entre os dois e descobrir se o clique foi dentro da área do círculo ou se foi fora da área do círculo. E aí a gente vai precisar de um pouquinho de matemática. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar 2 variáveis aqui para armazenar a posição do clique do mouse, tá? Vou criar as variáveis, eu vou chamar de catx, catx, que vai ser o cateto x. Vou chamar esse aqui de caty, que vai ser o cateto em y, tudo recebendo 0 a princípio. Então, bom, primeiro talvez seja interessante explicar a parte teórica de como isso vai funcionar. Então, deixa eu pegar esse diagramazinho aqui. O que a gente vai avaliar aqui agora vai ser o seguinte. Para analisar se o clique do mouse foi dentro da área do círculo, eu vou ter que usar um negocinho chamado Teorema de Pitágoras, tá? E olha aí, mais uma dica para você fazer uma apresentação bacana quando você for na sua aula de matemática da escola, da faculdade. Que a ideia aqui é o seguinte: quando eu clicar no mouse, eu vou pegar as coordenadas x e y do clique do mouse e vou subtrair dessas coordenadas as coordenadas x e y do centro do círculo, para obter os valores do cateto em x e do cateto em y. Então, peraí, vamos por partes, né? Cliquei aqui, eu vou pegar o valor da coordenada em x do clique do mouse, vou subtrair o valor da coordenada em y. Tá vendo que a gente tem uma distância aqui do círculo, do centro do círculo, que é a coordenada x do círculo, até a origem, né? Então a gente tem um valor aqui. E aqui vai ter uma distância também com relação à origem. E a gente subtraindo isso aqui, a gente vai receber um valor. Esse valor pode ser tanto positivo quanto negativo, não vai fazer diferença aqui pra gente, porque a gente vai trabalhar com o quadrado desse valor, e o quadrado sempre vai ser um valor positivo. Tá ok? Então, da mesma forma, a gente vai fazer no eixo Y aqui. Na hora que eu clicar, eu vou subtrair o valor do clique, do eixo Y do clique. E vou subtrair desse valor o valor do eixo Y do círculo. Com isso, eu vou obter o valor do cateto em Y. Tendo obtido o valor dos 2 catetos, fica fácil encontrar o valor da hipotenusa, né? Que aí a gente usa aquele velho papo, né? O valor da hipotenusa é igual à raiz da soma dos quadrados dos catetos, né? Porque Pitágoras nos disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é só somar os quadrados dos catetos e tirar a raiz quadrada disso e eu vou ter o valor da hipotenusa. E aí eu vou avaliar. Se a hipotenusa for menor do que o tamanho do raio, do que a dimensão do raio do círculo, quer dizer que o clique do mouse foi dentro da área do círculo. Se for um caso como esse aqui,
onde o clique do mouse foi fora da área do círculo, você vai ver que o valor da hipotenusa vai ser maior do que o tamanho do raio do círculo. Então eu vou comparar, se o tamanho da hipotenusa for maior do que o raio do círculo, então é porque o clique foi fora da área do círculo. Beleza? Então fica aí para vocês fazerem aquela apresentação de trabalho na sua aula de matemática. Então já criei aqui as variáveis que vão armazenar o valor do cateto em x e do cateto em y. Então na hora que eu clicar dentro do meu canvas, o meu cateto em x, ele vai receber, como a gente viu aqui na teoria, o valor da coordenada da bola no eixo y menos o evento ponto offset x. Esse parâmetro aqui do evento, aqui quando a gente clicou no mouse, disparou o evento mouse down, ok? E disparou essa função recebendo o evento como parâmetro. E esse evento ele traz uma série de atributos. Então esse offset x ele retorna a posição no eixo x com relação ao elemento que está disparando esse gatilho, que no caso aqui é o canvas. Então isso aqui vai retornar o valor do eixo x do meu clique do mouse dentro do canvas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem outras formas de fazer esse cálculo aqui, tá? Mas aqui eu vou usar essa porque eu acho que é a mais prática que tem. Então aqui eu vou ter o valor do eixo y da bola menos o valor do eixo y onde o clique foi realizado. Isso vai ser armazenado na variável cateto x, aqui vai ser o meu cateto x. Que, como eu disse antes, pode ser um valor positivo, como pode ser um valor negativo, isso não vai fazer diferença para a gente, porque a gente vai trabalhar com esse valor elevado ao quadrado e vai ser sempre um valor positivo. Então, da mesma forma, eu vou botar aqui que o meu cateto y, ele vai receber a posição em y da bola, menos meu e ponto offset y. Então, aqui eu já tenho o cateto x e o cateto y, beleza? Vou precisar de mais uma variável aqui que vai ser a minha hipotenusa. Então, vou chamar de HIP. E aqui eu vou dizer que a minha hipotenusa vai receber a raiz quadrada. E aí eu tenho uma função já própria do JavaScript para calcular a raiz quadrada, que é o math.sqrt. Vai receber a raiz quadrada de quê? Do meu cateto x ao quadrado. Eu posso simplesmente dizer aqui cateto x vezes cateto x mais cateto y vezes cateto y. Então aqui eu tenho cateto x ao quadrado, que é cateto x vezes ele mesmo, e cateto y ao quadrado, que é cateto y vezes ele mesmo, e tem a soma dos dois valores. Então aqui eu tenho a soma dos quadrados dos catetos. Raiz quadrada desse valor vai ser o valor da minha hipotenusa. Beleza? Olha só, quando a gente explica parece um negócio tão complicado, e quando a gente faz o código você vê que eu troço tão idiota, né? Então agora, para ver se o meu clique foi dentro da área do mouse, como a gente falou, né? Só vou ver se o valor da minha hipotenusa, se ele é menor do que o raio do meu círculo. Ball.radius. Caso seja, então ball.held, que é aquela função que nos informa se a bola está livre ou se eu estou segurando a bola com o ponteiro do mouse, ela vai receber false. False não, ela vai receber true. Quer dizer que eu segurei a bola. E aqui no update a gente viu que se o valor dela for true, ela não sofre mais a ação da gravidade e os vértices de deslocamento dela recebem um valor zero. Só tem um errinho que eu reparei aqui agora, que na verdade isso aqui tem que ser menos, né? Eu coloquei igual. Tá, vocês desculpem esse vacilo aí. Mas se a gente testar agora,
Cliquei na bola, parou. Ok? Porque na hora que eu clico dentro da área da bola, a minha variável ball.held recebe true. E aqui no update a gente falou que se essa variável estiver recebendo o valor true, então o meu vetor de deslocamento em x e y recebem 0 e aí ela não se move mais. Ok? E aí, para fazer um teste bacana aqui e exercitar aquele conceito que a gente viu novo aqui, eu posso dizer o seguinte: ball.held vai receber o seguinte, né? Eu vou ver aqui, se ball.held, se o valor dele for true, quer dizer, se ele estiver parado, né? Então eu vou receber false. Caso contrário, eu vou receber true. Então deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui de novo. Eu vou ver se eu cliquei dentro da área do círculo. Caso eu tenha clicado dentro da área do círculo, eu vou ver o valor do meu atributo held da bola, né? Se ela está armazenando o valor true ou false. Se ela estiver armazenando o valor true, ela vai receber o valor false. Se ela estiver armazenando o valor false, ela vai receber o valor true. Eu vejo aqui, isso aqui é true ou false. Caso seja true, vou passar esse valor para a variável. Caso seja false, eu vou passar esse valor para a variável. Beleza? Então, vou atualizar o programa aqui. O que isso quer dizer na prática, né? Eu clico aqui. Ela estava livre no canvas, então ela ficou paralisada. Agora ela está paralisada, se eu clico nela, ela volta a se movimentar. Ficou claro isso? E reparem que eu posso clicar pertinho dela, mas se não for dentro da área do círculo, né, não acontece nada. Só quando eu clico dentro da área do círculo mesmo, aqui a gente faz alguma coisa. Né? Então isso aqui eu vou deixar comentado também, porque não faz parte da nossa proposta aqui hoje. O que eu quero saber é o seguinte: na hora que eu clicar no círculo, se o clique foi dentro da área do círculo, né? E tem que saber também se ball.held é false. Que aqui sim é interessante, né? Porque na hora que eu clico na bola, se ela já estiver segura, né? Então não faz sentido eu segurá-la novamente. Isso aqui é meio que só uma redundância de segurança. Então quando eu clico na bola, ball.held vai receber true. E aqui, mouse up. Eu nem preciso desse evento aqui no mouse up. Só vou dizer que na hora que eu soltar o botão do mouse, caso ball.held, caso eu esteja segurando, na hora que eu soltar o botão do mouse, caso eu esteja segurando a bola, ou seja, caso ball.held for true, então ball.held vai receber false. Então com isso, cliquei na bola, ela fica parada. Continuo segurando o botão do clique, ok? Soltei o botão do clique, do botão do mouse, ela cai. Ok? E agora para mover a bola, eu vou dizer que aqui no mouse move, toda vez que eu mover meu mouse, se ball.held for true, ou seja, se eu estiver segurando a bola, então ball.x vai receber offsetx, vai receber a posição do ponteiro do mouse. E o ball.y vai receber offset y. E é simples assim para a gente mexer o objeto usando o mouse, né? Segurei o círculo, movo o ponteiro do mouse e vou atualizando a posição do círculo em função da posição do ponteiro do mouse. Na hora que eu solto,
o círculo volta ao seu movimento normal, né? Volta a sofrer a ação da gravidade. Legal? Bacana. Então, só para a gente finalizar esse programinha aqui, vamos fazer mais umas coisinhas interessantes aqui. Na hora que eu soltar o botão do mouse, eu vou atribuir novamente um valor para deslocamento em X. Então vamos colocar aqui, ó. Na hora que eu soltar o botão do mouse, eu vou atribuir uma velocidade de deslocamento em X que vai ser igual à velocidade de deslocamento que eu atribuí aqui no começo. Cadê? C. Eu vou copiar isso aqui. E aqui, mouse up. Beleza? Então, atualizar aqui o programa. Aqui eu seguro a bolinha e quando eu solto a bola, ela recebe uma nova velocidade de deslocamento no eixo X. Fica mais divertido o programa dessa forma, né? E vou fazer uma palhaçada aqui que fica engraçadinha, que é o seguinte: eu vou atribuir aqui um CSS para o nosso canvas para ficar com aquele desenho da mãozinha quando a gente puser o ponteiro do mouse dentro do canvas. Então vou dizer aqui que o meu cursor, aqui a gente tem que colocar aqueles negócios de WebKit. Quer dizer que eu vou atribuir aqui um valor para quando for no Chrome e um valor quando for no Mozilla. E o valor na verdade é o mesmo, que é o grab. Aí eu copio isso aqui e mudo aqui de WebKit para Moz. Então quando eu coloco o ponteiro do cursor, né, o ponteiro do mouse dentro do canvas, ele muda o ponteiro para essa mãozinha aqui. Na hora que eu clicar, eu vou criar uma variável, eu vou chamar de CSS value, que ele vai receber mais ou menos esse valor aqui também. Mouse down aqui. Só que vai ser grabbing. E aí eu vou dizer aqui que cnv.style.css_text, tá? Aqui, isso aqui serve para quê? Serve para mudar o valor do CSS atribuído a esse elemento em tempo de execução do programa. Então vou passar o valor aqui do CSS value. Então atualizei, aqui ó, agora quando eu clico, ele muda o cursor para a mãozinha fechada. E aí eu faço a mesma coisa para o mouse up. Quando eu soltar o botão do mouse, eu volto com o cursor para o grab, com o desenho do cursor para o grab. Então ó, agora eu pego a bolinha com a mãozinha. Que palhaçada, né? E a gente perdeu tempo com esse tipo de coisa. Mas é engraçado, né? Pelo menos agora vocês aprenderam a mudar o CSS do elemento em tempo de programação, de forma dinâmica. Então é isso. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês aqui hoje é isso. E eu vou deixar um bônus para vocês aqui no final, que é o seguinte: eu fiz um joguinho bem idiota usando esses conceitos que a gente trabalhou aqui hoje, tá? A ideia do joguinho é a seguinte: eu clico em cima aqui do jogo para começar, e aí essa bolinha cai, e se eu conseguir bater na bolinha, eu ganho pontos, né? Jogando a bolinha para o alto aqui. Viu? Eu bato uma vez, ganho um ponto, 2 pontos. Deixei cair aqui, eu perco o jogo e ele armazena o meu recorde
num recurso chamado Local Storage, que é um armazenamento que fica na memória do navegador. Então com isso eu mantenho o meu recorde. Vocês viram que eu abri o navegador aqui agora, né? Fecho, eu abro e o meu recorde não se perde. Eu posso desligar o computador, ligar de novo, que o meu recorde está sempre armazenado na memória do navegador. Então eu vou deixar esse programa para vocês baixarem aqui no comentário. E num próximo vídeo eu explico detalhadamente como que a gente faz para programar esse joguinho aqui. Tá ok? Então quero agradecer a atenção de vocês, quero agradecer por terem assistido os vídeos e espero que seja útil para vocês de alguma forma, espero ter tirado a dúvida do pessoal que estava com dúvida. E é isso aí. Obrigado pela atenção, um forte abraço e a gente se vê no próximo aí. Tchau!